Que alegria estar aqui com os irmãos, cooperando, louvando, adorando o nome santo do Senhor. Fico muito feliz por essa oportunidade que foi me concedida. Trago aqui saudações do pastor Daniel. Nós estamos muito felizes de saber que os irmãos estão aqui, firmes e fortes, adorando o nome santo do Senhor. Trago também saudações do meu líder, o evangelista Edson, o evangelista Guilherme, que nos liberou para estar aqui nessa noite louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade, pelo fôlego de vida, ao meu amigo e irmão Felipe, que está me acompanhando, sempre juntos, desde a adolescência, louvando e adorando o nome santo do Senhor. Antes de trazer a mensagem, quero fazer uma pergunta aos irmãos. Quem veio aqui para ouvir a voz de Deus, diga agora, Deus. Então, abra a tua Bíblia. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Nos diz assim a palavra do Senhor. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele, de mim ouviste. Versículo de número 14. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E o capítulo de número 2, versículo de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém. Com base nesses 3 versículos que eu li para os irmãos, que nós iremos meditar, sobre a seguinte temática: ações que precedem o dia de Pentecostes. Nós desejamos, nós almejamos, oramos e clamamos para que Deus avive a sua obra. Tanto é que esse trimestre nós estamos tendo uma lição sobre avivamento. E esse desejo é legítimo, esse desejo procede do coração de Deus. Mas afinal de contas, como é que nós podemos viver, ter uma igreja avivada, sermos avivados, crentes cheios do poder do Espírito Santo, revestidos dessa capacitação, que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para servirmos a Deus, para sermos testemunhas, para pregarmos o Evangelho. Afinal de contas, o que é que vem antes do dia de Pentecostes? Porque às vezes a gente se esquece que o livro de Atos não começa no capítulo 2. O livro de Atos não começa com o cumprimento da promessa, da profecia. Mas existem algumas ações que vão produzir este Pentecostes, que vão preparar os irmãos daquela igreja, da igreja primitiva, e vai preparar também a nós neste tempo, para vivermos esse avivamento, para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A gente percebe que o discípulo de Jesus, Lucas, seguidor de Jesus, ele escreve o Evangelho de Lucas, e agora ele começa a escrever o livro de Atos, e o primeiro capítulo, se a gente prestar bem atenção, parece um detalhamento do final do Evangelho de Lucas, porque ele termina o seu Evangelho dizendo assim: e Jesus levantou a mão para o alto, abençoou os discípulos e subiu para o céu, e os discípulos voltaram para Jerusalém, cantando, regozijando, se alegrando, e ali ficaram esperando o cumprimento da promessa. E assim acaba o livro de Lucas, o Evangelho escrito por Lucas. Mas aí ele vem no livro de Atos, escrevendo o seguinte, dando alguns detalhes sobre esse último contato de Jesus com os seus discípulos, essa última conversa, essa última vista deles com os discípulos. São 3 detalhes que eu quero destacar aqui. O primeiro detalhe é sobre a ascensão de Jesus Cristo, no versículo de número 9. No livro de Atos, nesse versículo, vai dizer que Jesus é assunto aos céus, ou seja, ele sobe para a destra do Pai e é recebido pelas nuvens, ou seja, é a criação recebendo o Criador. Como o Felipe disse aqui, é a criação obedecendo ao seu Criador, submissa ao seu Criador. Mas o primeiro capítulo de Atos também vai nos detalhar sobre a volta de Jesus. Porque enquanto Jesus vai subindo, os discípulos vão acompanhando e vão ficando tristes, porque o seu mestre está indo embora. Mas aí vem 2 anjos e olham para os discípulos e falam assim: olha, varões galileus, por que vocês estão tristes? Esse mesmo Jesus, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês verão ele descer. Ou seja, se Jesus subiu de forma visível, ele voltará de forma visível para buscar a sua igreja. Se ele subiu de forma gloriosa e poderosa,
para assentar à destra do Pai, ele também voltará desta maneira. Se as nuvens o receberam na sua ida, ele virá sobre as nuvens na sua volta, em poder e grande glória. E o terceiro detalhe que Lucas vai especificar no capítulo de número 1 do livro de Atos é sobre uma conversa, sobre a última instrução de Jesus para esses discípulos. No versículo 4, Jesus começa a lembrar eles da promessa do Espírito Santo. Ele vai falar assim: olha, não saiam de Jerusalém, esperem a promessa que o meu Pai deu a vocês e que eu confirmei. João batizou com água, mas eu batizarei vocês com o Espírito Santo. E dessa explicação de Jesus, surge uma pergunta dos discípulos. Os discípulos vão perguntar assim: mas Jesus, quando é que o reino de Israel, quando é que a nação de Israel vai voltar a ser restaurada? Ou seja, quando é que nós vamos sair do jugo de Roma, deixar de ser servo, deixar de ser um povo escravizado, e nós teremos uma nação com o rei, com os nossos limites, nós mandaremos nós mesmos, teremos uma confiança, teremos estabilidade. Quando é que o reino de Israel será restabelecido? Nós deixaremos de ser cauda e passaremos a ser cabeça novamente, líderes. E Jesus vai dizer assim: olha, não vos convém saber nem a data e nem as estações que foram determinadas pelo próprio Pai. Essa primeira parte da resposta de Jesus nos revela uma verdade magnífica. Qual verdade é essa? Que Deus é soberano e que a caneta que escreve a história do mundo está na mão do nosso Senhor, e nós podemos descansar e confiar e dizer: o meu Deus é o Deus que controla os céus e a terra, e descansar e confiar na sabedoria, na soberania de Deus. Ele é soberano e a Ele pertence todas as coisas, até mesmo o tempo. Então confie e descanse na soberania de Deus, porque o teu Deus é soberano. O Deus da igreja é que controla e que rege a história do mundo. A segunda parte da resposta de Jesus é como uma contradição, uma pergunta. Ele vai falar assim: olha, mas vocês receberão virtude do Espírito Santo para serem testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. É como se Jesus estivesse olhando para os apóstolos, para Pedro, João, Tiago, André, e falando assim: olha, não é agora que vocês vão ter um presidente, um imperador, um rei, um chanceler, para guiar vocês, para mandar em vocês, para ser o líder de vocês. Mas eu mandarei o Espírito Santo e Ele vai controlar, Ele vai direcionar, é Ele quem vai traçar o caminho de vocês. Vocês não ficarão sobre a tutela de um homem, mas vocês ficarão sobre a tutela do Espírito Santo de Deus. Ele será o professor de vocês e fará com que vocês sejam minha testemunha. É como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: olha, não é agora que os muros de Jerusalém serão fortalecidos, vocês terão umas proteções mais vigorosas, mais robustas. Até porque a minha vontade não é que vocês fiquem aí dentro de 4 paredes, não, que vocês fiquem presos, não. A minha vontade é que vocês sejam livres para pregar o Evangelho, e vocês saiam pregando em Jerusalém, em Samaria, em Judéia e até os confins da terra, que vocês saiam por todos os cantos dessa cidade, pregando o nome do teu Deus, que o Senhor salva, o seu Deus cura, que liberta na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, no teu país. Essa é a responsabilidade do cristão. É por isso que Jesus diz: olha, não é agora que Israel vai ser estabelecido. Eu quero que vocês estejam livres para pregar o Evangelho. É como se Jesus estivesse dizendo assim para eles: olha, não é agora que vocês vão ter um parlamentar para representar vocês, e vocês não vão ficar lá votando em alguém para representar a vontade de vocês. Não. Eu encherei vocês do meu Espírito para que vocês sejam meus representantes e minhas testemunhas nessa terra. É isso que Jesus está respondendo para os seus discípulos, que Ele vai derramar o Espírito Santo, não é para que eles fiquem lá pulando, gritando e fiquem dentro das 4 paredes de Jerusalém. Não. Ele quer que os discípulos sejam revestidos de poder, sejam capacitados para dar testemunha e falar para o vizinho, para o amigo, para o parente: olha, o meu Deus salva, o meu Deus é maravilhoso, o meu Deus é glorioso. Esse é o propósito da vinda do Espírito Santo sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas. E ainda, feita essa contextualização, entendendo o primeiro capítulo, eu quero trazer aqui as primeiras 2 ordens de Jesus para que se cumpra o dia de Pentecostes, para que nós tenhamos uma vida avivada,
sejamos desejosos, tenhamos fome e sede da presença de Deus, que o nosso coração venha ferver na presença do Senhor, que a nossa igreja venha ser uma igreja pulsante, viva, poderosa. A primeira coisa que Jesus vai dizer é, se você estiver com a sua Bíblia aberta ainda, no versículo de número 4, note que ele vai dizer assim: e Jesus, estando com eles, determinou-lhes. Jesus não aconselhou, Jesus não pediu, não implorou. Jesus deu uma ordem direta que os discípulos deveriam obedecer. E a primeira ordem é: não saiam de Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel. É a capital, é a cidade de Deus. E aqui eu destaco que Deus sempre, quando Ele vai cumprir a sua promessa, Ele estabelece um ponto geográfico, e esse ponto geográfico é Jerusalém, e Ele estabelece um ponto no tempo. E este é o tempo, o dia de Pentecostes, que Deus estabeleceu. Então, toda vez que a gente fala de Jerusalém, a gente está falando sobre onde habita a presença de Deus, a cidade onde está construído o templo. É essa mesma Jerusalém em que mata os seus profetas. Sim, nessa Jerusalém. Nessa mesma Jerusalém que apedrejou Jesus, que crucificou Jesus. Sim, nessa mesma Jerusalém. Nessa mesma Jerusalém onde os discípulos foram fracos e abandonaram Jesus, mas lá foi o lugar que Deus escolheu para revestir esses discípulos de poder, revestir esses discípulos com o Espírito Santo, para eles agora com coragem, com determinação, não terem mais vergonha de Jesus. Algo que perguntam para ele: quem és tu? Eles falam: eu sou seguidor do Deus vivo, do Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré. É este o lugar em que Deus escolheu para cumprir a promessa. Quando eu falo de Jerusalém, a gente fala de casa do Senhor, de habitação de Deus. E, irmão, não se escandalize como eu vou falar, mas você só pode ser batizado, você só pode ser renovado, você só pode ser cheio da presença de Deus na igreja. E quando eu digo igreja, eu não me refiro a esse prédio, a essas quatro paredes, mas eu falo o corpo de Cristo. Isso quer dizer que aquelas pessoas que falam assim: ah, não, eu não preciso de igreja para servir a Deus, eu sou o templo do Espírito, eu sirvo a Deus sozinho. Uma pessoa dessa nunca viverá a experiência gloriosa de ser cheio da presença de Deus. Nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Ninguém está no processo de santificação, de aperfeiçoamento, se ele não está em comunhão, se ele não está amando ao seu próximo. Então, Jerusalém fala disso, da presença de Deus. Ficar em Jerusalém aponta para a permanência na casa de Deus. Ficar em Jerusalém indica que nós devemos estar na posição, exatamente na posição que Deus nos ordenou para estar. Mas além de estar em Jerusalém, de ficar em Jerusalém, Jesus continua dizendo que vocês esperem a promessa do meu Pai. E que promessa é essa da qual Jesus está falando? É aquela promessa que foi feita lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois daqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também todos sobre servos, sobre as servas, naquele dia eu derramarei. Não é pingar, é derramar a presença do meu Espírito. Mas não só em Joel, o profeta João Batista também vai dizer no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 3, versículo 11: em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas Jesus, aquele que é após mim, virá e batizará vocês com fogo e com o Espírito Santo. Mas não só para o João Batista, não só para o Joel, o próprio Filho de Deus veio confirmar a promessa. Lá em João, capítulo de número 14, ele vai dizer: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixarei o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque habita convosco e estará convosco. Então, o Espírito Santo de Deus é profetizado por Joel, profetizado por João Batista, profetizado pelo próprio Cristo. Essa é a promessa que nós não devemos nos esquecer. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão tão incrédulas, que surge no meio da igreja falsos profetas, dizendo: ah, não existe mais dom de cura, não existe mais manifestação do Espírito Santo. Mas isso é uma grande mentira. Essas pessoas estão mortas espiritualmente e precisam de um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. A verdade é que nós precisamos esperar essa importante promessa que o Senhor Jesus nos fez. Porque se a gente se esquecer dessa promessa, vem alguns prejuízos. O primeiro prejuízo é que a gente perde ousadia.
A gente perde esse fervor espiritual para falar de Jesus para as pessoas. Outro prejuízo causado por nós nos esquecermos dessa bendita promessa que o Senhor Jesus nos fez, é que nós perdemos muito da eficácia do nosso testemunho. Jesus vai dizer, olha, vocês receberão o Espírito Santo, vocês receberão essa capacitação para serem meus imitadores. E sem o Espírito Santo nós não fazemos bem essa função. Nós perdemos sensibilidade espiritual. Uma pessoa que não é dominada, que não é instruída pelo Espírito Santo de Deus, ela faz coisas e nem percebe que as coisas que elas estão fazendo não agradam ao Senhor, porque ela está insensível à voz de Deus. Sabe, muitas das vezes a gente tem muita facilidade para esquecer as coisas. E até por isso que eu estou com esse papel aqui, para não esquecer. Mas Deus não esquece da promessa. Sabe, lá em Gênesis capítulo de número 12, Deus, quando Abraão tinha 75 anos, fala assim, Abraão, te darei um filho, Abraão. Passa-se 25 anos, vou repetir, 25 anos. Abraão chega nos 100 anos, e é aí que Deus cumpre a promessa. Passou 25 anos, mas Deus não esqueceu da promessa. Novamente Deus fala assim com Abraão, o teu povo ficará 400 anos sendo servo, sendo escravo. E o povo de Israel ficou 400 anos no Egito, sob escravidão. Mas não passou nem um dia mais, nem um dia menos. Quando deu 400 anos, o Senhor Deus, com mão forte e poderosa, tirou o povo do Egito e arrancou eles de lá com poder e grande glória. Porque Deus não esquece da sua promessa. Em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, o próprio Deus disse que da semente da mulher nascerá um, que com o seu calcanhar ferirá a cabeça da serpente. Essa promessa fala de Jesus Cristo, que o Salvador viria para purificar o homem do seu pecado. Essa promessa foi feita e vai passando geração. Passa a geração de Adão, a geração de Sete, a geração de Enoque, de Noé, de Matusalém, de Abraão. E de Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até Jesus são mais 14 gerações. Mas Deus não se esqueceu da promessa. Na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus veio lá de Belém, lá de Nazaré, e andou por essas terras fazendo bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos de Satanás, dando visão aos cegos, audição aos surdos e voz aos mudos. O Senhor Jesus cumpre a sua promessa. Deus não para, Ele é fiel e verdadeiro, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Espere, acalma o teu coração, porque Deus não se esquece das suas promessas. E nós também não devemos esquecer. Ele irá cumprir tudo o que Ele disse. Nós percebemos que o tempo, irmãos, é uma aprovação, é uma ferramenta de Deus para trabalhar nas nossas vidas, para que nós sejamos perseverantes. E falando em perseverança, nós vamos para o versículo 14, e lá a palavra de Deus vai nos dizer que os discípulos permaneciam no templo, todos os discípulos, e vai dizer assim, todos esses discípulos perseveraram unanimemente em oração e súplica. Então, as duas primeiras coisas é permanecer em Jerusalém e não se esquecer da promessa. A terceira coisa para que nós possamos viver uma vida avivada, cheios do poder do Espírito Santo, esse verdadeiro reavivamento, é perseverança. Perseverar. Os discípulos estavam decididos a viver aquela experiência. Os discípulos passaram 40 dias da ascensão de Jesus até o dia do cumprimento da promessa. Eles passaram 10 dias ali, clamando, falando, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nos reveste, nos capacita, nos dá poder. Eles perseveraram, e unanimemente, a perseverança precisa ser uma característica das nossas vidas. Se nós desejamos ser crentes avivados, cheios do poder de Deus, preparados para pregar o Evangelho, sermos batizados e renovados, recebermos dons da parte de Deus, nós precisamos ser perseverantes. O próprio Senhor Jesus conta em Lucas capítulo 18, a história, a parábola de uma mulher viúva, que todo dia ia lá na porta do juiz, e esse juiz era mau, esse juiz era corrupto, mas porque aquela mulher insistiu tanto, importunou tanto, o juiz fez algo bom para ela. Agora imagina o nosso Deus, que é justo, que é fiel e misericordioso. Nós podemos todo dia falar, julga a minha causa, justo juiz, atenta para a minha situação, justo juiz, e entra com providência na minha causa, porque o nosso Deus é misericordioso e poderoso. E você vai dizer assim, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão, eu sou pó da terra, tão humilde, mas deixa eu te dizer
dizer, irmão, é o pequeno, é o humilde que tem acesso direto no gabinete de Deus. Sabe por quê, irmão? O soberbo que se acha alguma coisa, ele tem que ir lá para o Rio Jordão para se humilhar que nem fez na mão. Mas o humilde, ele tem acesso direto ao Pai, porque Deus se agrada dos humildes, Deus se agrada dos pequenininhos, daqueles que não se acham alguma coisa. Então nós precisamos ser perseverantes. A responsabilidade de nos enchermos, de estarmos revestidos de poder para fazer a obra de Deus é nossa. Eu não posso ficar sentado no meu sofá, de perna para cima, assistindo televisão e achar que Deus vai fazer. Não vai. Eu preciso buscar de forma perseverante. E para encerrar essa parte da perseverança, eu me lembro da história, da passagem épica de Elias e os 450 profetas de Baal. Se você não prestar atenção, os profetas de Baal passaram ali o dia inteiro fazendo um monte de coisa. Eles pulavam, dançavam, rodopiavam, se cortavam, mas nada aconteceu. Sabe por quê? Eles clamavam a um Deus que não tem ouvido. Eles exigiam ação de um Deus que não tem nome nem tem pé para fazer nada. Mas agora nós que somos igreja do Deus vivo somos diferentes, irmão. Nós podemos clamar ao nosso Deus porque Ele tem ouvidos para ouvir o nosso clamor. Nós podemos clamar a Ele porque Ele tem mão e Ele tem pé para se levantar, mover os céus, erguer as mãos para cá e derramar o seu poder, a sua glória sobre nós. O nosso Deus não está morto, Ele está vivo e vive para sempre. Está pronto para nos dar vida. Então que nós sejamos perseverantes em buscar ao Senhor. Aleluia. Mas além da perseverança, nós também temos a unanimidade. É o quarto requisito aqui apresentado, é a quarta ação que aparece para que aqueles discípulos recebessem o batismo com o Espírito Santo, recebessem o revestimento do poder, que é a unanimidade. Eles perseveravam de forma unânime. Unanimidade é uma decisão que todo mundo tomou. Imagine que eu falo assim, irmãos, vamos colocar esse copo aqui, e todo mundo fala assim, vamos colocar. Isso é uma decisão unânime. Todo mundo decide. Agora você fala, irmãos, vamos colocar esse copo aqui. E aí todo mundo levanta, mas menos um. 99% levanta. Isso não é decisão unânime, é majoritário. Mas aqui não era só 11 discípulos que estavam, 10 discípulos que estavam buscando. Eram 11 discípulos que estavam buscando. Todos eles juntos, fisicamente, estavam ali no templo buscando o Senhor. Batiza, reveste, cumpre a tua promessa. Nós estamos aqui de coração aberto. Eu não quero mais viver uma vida mediana, uma vida superficial. Eu quero ser revestido, eu quero ser encontrado, eu quero ser cheio, eu quero ser imerso nessa tua presença, Pai. Eu quero sentir o máximo da tua glória. Eles estavam buscando de forma unânime. Mas além da união física, eles também estavam em união de propósito, em união de mente. O texto, a palavra original, traz esse sentido de mesmo espírito e mesma mente. Então, os discípulos se reuniram, todas aquelas pessoas se reuniram, homens e mulheres, até crianças estavam ali, todas aquelas pessoas estavam ali e eles entenderam que existe somente uma coisa importante, uma coisa necessária, uma coisa urgente, que é o batismo do Espírito Santo. E eles estavam ali todos pedindo a mesma coisa, a vida do Espírito. Então que nós, se desejamos viver uma vida individualmente avivada, coletivamente avivada, nós precisamos primeiramente esperar em Jerusalém, como Jesus mandou, na presença de Deus, na casa do Senhor. Nós precisamos estar nos lembrando constantemente da promessa de que Deus faz, Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel e justo para cumprir e fazer valer a sua palavra. Em terceiro lugar, nós precisamos perseverar. Deus vai dizer, pessoa, mas e aí? E se eu passar a vida inteira lendo Bíblia, jejuando, consagrando, buscando, e no final eu não ser batizado? Uai, você está no lucro? Afinal, você passou a vida inteira jejuando, orando, buscando, consagrando, entregando a sua vida ao Senhor. Então vale a pena nós perseverarmos, nós sermos constantes na presença do Senhor e buscarmos incessantemente a renovação, o enchimento que vem do alto, que vem dos céus. Mas além disso, nós também precisamos estar unânimes, em comunhão, amando uns aos outros, falando, não, meu irmão, você está fraco, mas vamos juntos. Eu estou aqui para limpar as suas feridas, para te ajudar. Vamos prosseguir, vamos buscar. Eu estou aqui para te ajudar. Não vamos morrer no meio do caminho, mas vamos prosseguir. Vamos buscar juntos, entendendo que há uma coisa urgente nesse último tempo. Nesses momentos que antecedem a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja.
que é o batismo com o Espírito Santo, é estarmos cheios de poder e da graça de Deus. Mas então, irmãos, se nós desejamos viver esta vida poderosa, cheia da graça de Deus, nós precisamos passar pelo capítulo 1. Para chegar no capítulo 2 de Atos, para que se cumpra o dia de Pentecostes, nós primeiros temos que passar pelo capítulo 1. Passar pela perseverança, pela união, pela dedicação ao Senhor. Não há outro jeito. E para encerrar, eu digo que antes mesmo dessa experiência gloriosa do batismo com o Espírito Santo, existe uma outra, que é a conversão. Na Bíblia Sagrada você não vai encontrar ninguém sendo batizado, sendo renovado, sendo cheio da presença de Deus, sem primeiro ter confessado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Primeiro é preciso, como João Batista disse, ser batizado nas águas para arrependimento. E depois, só depois, nós receberemos essa graça, este poder de Deus no nosso vida. Então, nós precisamos de uma conversão. Aquela pessoa que deseja, que almeja receber o batismo com o Espírito Santo, ela primeiro precisa ter vivido a experiência de aceitar e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então, que nós possamos anunciar às pessoas e falar assim: olha, entrega a sua vida a Jesus, e quando você achar que esse é o final, não é o final. Entregar a vida a Jesus é só o começo de uma vida nova, uma vida bendita, uma vida abençoada. Você aceitando Jesus, entregando a sua vida a Jesus, passando pelo batismo, imergido na presença de Jesus, você ainda pode ser batizado com o Espírito Santo, revestido de poder, cheio de graça, cheio de glória de Deus. Então, que nós possamos, igreja do Senhor, neste último período, nesses últimos instantes da nossa vida aqui nessa terra, aguardando a volta do Senhor Jesus, cheios de graça, cheios de poder do Espírito Santo, em Jerusalém, na casa de Deus, cheios de graça e de verdade. Assim, eu quero agradecer essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando essa igreja. Glória a Deus.